Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E continuando o assunto de bases. Bases 2. Altamente recomendado, se você chegou agora nesse vídeo, que você assista os vídeos anteriores para entender esse conteúdo. Principalmente o vídeo de bases 1, onde eu comentei um pouco sobre o que são bases, classificação, o que é muito importante para entender a aula de hoje, que vamos falar sobre nomenclatura e sobre indicadores ali, ácido base. Então, aula de hoje, tópicos. Primeiro deles, nomenclatura de bases, muito importante. Segundo, indicador, ácido base, indicadores. E, posteriormente, principais aplicações de bases para arrematar essa aula, certo? Então, começando, cadernos apostos, vamos lá. Nomenclatura de bases. Existem dois momentos para se classificar uma nomenclatura de base. A primeira delas é com substâncias, elementos que possuem um NOx fixo. Lembra de NOx? O que é NOx? NOx é aquele possível carga ali que o elemento químico pode ter na ligação, porque a tendência daquele elemento ficar com os elétrons durante a ligação, que estão envolvidos na ligação, certo? Então, NOx fixo, elemento que possui um NOx fixo, a nomenclatura sempre vai ser hidróxido de nome do elemento. Temos aqui 3 exemplos. Vamos pegar aqui o HgOH, o ZnOH3 e o KOH, certo? Então, HgOH. Pessoal, é uma base, porque ó, hidroxila, HgOH. AgOH. Ag, o que é? É prata, pessoal. NOx fixo. Então, hidróxido. Vou pegar outra caneta aqui para não confundir. Hidróxido de prata. Super simples, certo? O próximo momento, zinco. Então, aqui, opa, quase errei ali. Zinco, NOx fixo, logo, hidróxido de zinco. Beleza? Por fim ali, ó, KOH, pessoal. K, potássio. Logo, hidróxido de potássio. NOx fixo, super simples. Hidróxido de o elemento químico. No caso ali, hidróxido de prata, hidróxido de zinco, hidróxido de potássio, NaOH, hidróxido de sódio, LiOH, hidróxido de lítio, MgOH2 ali, hidróxido de magnésio. Super simples, beleza? Porém, a nomenclatura ela é um pouco modificada, pessoal, quando você tem um elemento que não possui um NOx fixo. Olha aqui, por exemplo, ferro e o chumbo, certo? O ferro, ele vai poder o NOx às vezes de mais 2 ou de mais 3. O chumbo de mais 2 ou mais 4, certo? Você tem que verificar o NOx da fórmula que se encontra aquele elemento químico, em que NOx ele está naquela fórmula, porque de acordo com o NOx, ele vai receber uma determinada nome. Muda, é um detalhe pequeno, mas muda. Elemento químico com NOx variável. Hidróxido de o nome do elemento químico, e aí o prefixo ele vai mudar de acordo com o NOx do elemento. Pode mudar ou você acrescenta algarismos romanos. Ambos estão corretos. Vamos fazer uns exemplos aqui para você ter uma ideia. Aqui, ó.
passar a caneta aqui. Primeiro exemplo que nós temos ali no quadro. Temos ferro. OH2. Ferro. OH3. Certo? Vou calcular o NOx do ferro aqui, pessoal. Você vai verificar que, calculando o NOx do ferro, aqui ó, NOx menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1 com vezes 2, mais 2. Então vai ter um NOx aqui faltando de menos 2. Para neutralizar, então, o NOx do ferro aqui é mais 2. Aqui, menos 6 com mais 3, o NOx do ferro aqui, mais 3. Na primeira molécula, o ferro tem NOx mais 2. Na segunda molécula, na segunda fórmula molecular, desculpa, o ferro tem um NOx mais 3. Como que fica a nomenclatura? Na primeira molécula, na primeira fórmula aqui, no primeiro momento, você pode chamar o ferro de hidróxido de ferro 2. Essa é uma das nomenclaturas, correto? Ou hidróxido ferroso. Por que hidróxido ferroso? Porque o NOx menor vai ter o sufixo oso. Então, hidróxido, ferro de ferro, terminação oso. Hidróxido ferroso. Tanto hidróxido, se você lê em algum momento, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferroso, ambos significam a mesma molécula. Ferro OH2. Certo? Sempre. E no caso ali do ferro com OH3, você pode chamá-lo de, aqui ó, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Hidróxido férrico, pessoal. Você acrescenta o sufixo ico na molécula que possui o NOx maior. Certo? Menor NOx, oso. Maior NOx, ico, no final. Ambos aqui, tanto hidróxido de ferro 3 como hidróxido férrico, são corretos para essa alternativa. Beleza? Aqui no caso aqui do chumbo, o NOx do chumbo aqui está mais 2. Embaixo tem o NOx mais 4. Logo, hidróxido de chumbo 2. Hidróxido de chumbo 4. Hidróxido de chumbo, hidróxido plumboso. É um meio diferente. Ou hidróxido plúmbico, certo? Que daí é a questão do nome do chumbo em latim. Beleza? Vista essa questão de nomenclatura, vamos conversar um pouco sobre indicadores ácido-base, que é muito importante e é muito amplamente utilizado tanto na indústria como na pesquisa. Saber o pH e saber em que meio você está trabalhando é fundamental para que seus resultados saiam como você espera. pH é algo muito sério. E às vezes todo o seu trabalho pode dar errado por causa que você não ajustou o pH, você não mensurou o pH daquela solução. Você devia trabalhar em um determinado pH e estava em outro. Você devia trabalhar no meio ácido e estava no meio básico. Acontece. Então, o que são indicadores ácido-base, pessoal? A gente pode definir indicadores ácido-base como substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar de cor em uma solução ácida ou básica. E nós temos substâncias que, em determinada solução, vai ter uma cor. Ao decorrer, conforme vai mudando esse pH, ela vai alterando a sua cor. Nós temos substâncias que,
Em determinado pH, em determinada solução ácida, às vezes não tem cor, em básica tem cor. Existe uma diversidade. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. E entre os indicadores mais comuns que a gente utiliza, nós temos esses 5 aqui, ó. Fenolftaleína, papel de tornassol, azul de bromotimol, pétalas de azaleia e extrato de repolho roxo. O que é interessante saber disso? Que ó, a fenolftaleína, pessoal, ela possui, em meio ácido, ela não possui cor, ela é incolor. Em meio básico, ela tem uma cor vermelho para o rosa. O papel de tornassol, em meio ácido, ele vai ter um tom vermelho, enquanto que em meio básico, azul. Azul de bromotimol, em meio ácido, ele vai estar numa cor amarelo, em meio básico, azul. Pétalas de azaleia, em meio ácido, vermelho, em meio básico, verde. Extrato de repolho roxo, em meio ácido, vermelho, em meio básico, amarelo. Essa imagem aqui eu achei bem legal trazer ela para vocês. Olha como que funciona. Você tem a fenolftaleína. Como aqui a tabela diz, ela é incolor em meio ácido e em meio básico ela vai para um vermelho róseo. Só que o pH tem que estar a partir de quanto para que gere essa coloração? A partir de 9,8, pessoal. Entre 9,8 e 14, nós temos o indicador básico da fenolftaleína, ele aponta. Então, se você mergulhar a fenolftaleína lá, ela ficou vermelha, você fez uma solução, pingou na fenolftaleína, teve coloração, você sabe que vai estar no meio básico e no questão do vermelho a partir de 9,8 aquele pH. O azul de timol, entre pH 0 e 1,2, ou seja, entre pH muito ácido, vermelho. Entre 2,8 e 8, amarelo. Então você vai ter que dar uma olhada no tom de amarelo às vezes, certo? E azul a partir de um pH de 9,6. Indicador universal. O que é esse indicador universal, pessoal? É aquele que ele vai abranger todas as faixas de pH. Você, através dele, você consegue identificar de forma um pouco mais precisa o pH da tua solução, de forma precisa e rápida, digamos assim. Entre o pH 0 e 3, você sabe que a sua solução está no meio muito ácido. Muito ácido. Entre o pH 3 e 6, você sabe que a sua solução está no meio ácido, mas não é tão ácido assim. Ele está no meio ácido, mas não é um meio tão ácido quanto poderia estar. Se aparecer a coloração verde, um pH entre 6 e 8, ou seja, um pH que está numa faixa ali neutra, digamos assim, que o pH 7 é neutro, então para 8 é levemente básico, para 6 é levemente ácido, então um pH na faixa da neutralidade ali na questão do 7. A cor azul, entre o pH 8 e o pH 11, então um pH um pouco mais básico, e se aparecer um roxo, um púrpura, um pH extremamente básico, pessoal, certo? Então, esse indicador universal, ele pega abrange toda essa faixa de pH. E aí o alaranjado de metila, tem um exemplo, o azul de bromotimol, como eu comentei com vocês. Se ele está amarelo, vai estar no pH ácido, ou seja, de 0 a 66. Se ele está azul, pH básico de 7,6 a 14. Se você está fazendo algum trabalho que você não precisa ter uma forma meio específica, você só quer saber se está ácido ou básico, não importa o quão ácido ou quão básico, o azul do bromotimol, ele atua bem nessa aferir, na hora que for aferir essa situação. Beleza? Visto isso, pessoal, principais aplicações de bases que nós temos, tanto na indústria como no dia a dia. Quais são as principais bases que estão no nosso dia a dia? Então, a primeira delas, pessoal, NaOH, hidróxido de sódio. Aposto que você já ouviu falar sobre ela em algum momento. Ela é uma base extremamente que está presente no nosso dia a dia. Por quê? Muito utilizada ali para fazer sabão. Então, muito utilizada na indústria em geral, o produto de limpeza tem hidróxido de sódio. Então, ela é uma base muito no nosso dia a dia, muito presente. Pessoal, ela forma cristais brancos e opacos e ela é fortemente higroscópica. Isso é muito importante saber. NaOH é muito higroscópico. O que é isso, professor? Até a tendência de captar a umidade do ar. Muito fácil, beleza? Outra base muito comum que nós temos, hidróxido de cálcio, também conhecido como cal extinta, pois ela pode ser obtida a partir da cal viva com reação com a água, pessoal.
Ela é relativamente solúvel em água e consumida em grandes quantidades ali em pinturas e tinta de cal. Também muito presente na nossa vida. Outra ali, hidróxido de magnésio. A gente comentou nas últimas aulas que ele é muito utilizado como antiácido estomacal e laxante, pessoal. Pouco solúvel em água. Ele também é popularmente conhecido como leite de magnésio, a sua suspensão. Certo? Temos ali o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, que é a solução do gás amônio. Você tem a solução do gás amônio formando essa base. E ela é muito importante por quê? Porque a partir da amônia, o NH3 você utiliza ele em um amplo espectro, desde a indústria para gerar fertilizante até uma derivada quantidade de produtos, desde produtos de limpeza também. Mas é muito importante saber que ele, como fertilizante, ele é muito utilizado. Dada a questão do nitrogênio, fixação do nitrogênio, que é fundamental para a planta, o crescimento legal da planta. Visto isso, pessoal, vamos conversar sobre alguns exercícios rápidos aqui para te debater esses conceitos e fixar o conteúdo, beleza? É comum aparecer nas baterias de carro um sólido cristalino de cor branca contendo chumbo na forma do íon Pb2+, Pb4+, combinado com vários ânions, óxido, hidróxido e até mesmo carbonatos, dependendo do grau de reação do chumbo com os gases do ar, gás oxigênio, vapor d'água e gás carbônico. Qual desses íons caracteriza uma base, pessoal? Íon que caracteriza uma base. Qual que é o ânion? OH-. O ânion da hidroxila. Beleza? Fácil. B. Qual seria a diferença do nome do hidróxido plúmbico para o hidróxido plumboso? Pessoal, hidróxido plúmbico e hidróxido plumboso, a diferença do NOx. Diferença do NOx. Certo? NOx. Plúmbico tem um maior NOx. O plumboso, menor NOx, pessoal. Certo? E por fim, dê a fórmula dessas duas bases formadas pelo chumbo. Lembra lá? A carga do ânion determina, a carga do cátion determina a quantidade ali do ânion na situação. Então, ó, C. No plumboso, vamos começar. Pb2+ com OH-, logo gerando PbOH2 e o plumboso, o plúmbico, quer dizer, desculpa, OH- gerando PbOH4. Lembra sempre, a carga determina o coeficiente, beleza? Dito isso, próximo exercício. O azinhavre ou zinabre é um material de cor esverdeada formado sobre o bronze devido à presença do cobre. Ele equivale para esse elemento à ferrugem formada sobre peças de ferro. Esses dois produtos gerados pela oxidação dos metais, ao reagirem com o oxigênio, na presença de umidade do ar, são constituídos por diversas substâncias. Entre elas estão os hidróxidos compostos formados pela hidroxila, combinada com os íons metálicos, no caso do cobre, na forma de do cobre Cu+, ou o cobre cátion monovalente, ou o cátion bivalente de cobre, e do ferro nas formas de ferro 2+, ou ferro 3+. Dados os nomes químicos desse composto presentes na ferrugem e no zinabre, de suas fórmulas. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, igual, pagar aqui. Hidróxido cuproso, pessoal, hidróxido cuproso, menor NOx. Então, pessoal, menor NOx é só uma carga positiva ali, ó, com OH-, gerando cobre OH aqui, ó. Hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre 1. Aqui, no caso da carga 2+, gerando cobre, hidróxido cúprico
ou de cobre 2+. Hidróxido de ferro, 2, ou hidróxido ferroso. Então, ferro gerando, no caso do cúprico, no férrico, desculpa, beleza? Super fácil. A carga determina o coeficiente. Por fim, vamos debater aqui. O extrato de repolho roxo é um indicador de ácidos de base natural, assim como o suco de várias uvas e a flor hortênsia, que muda de cor segundo o meio em que está inserido. Indica a cor que assume por cada produto relacionado e o tipo de solução, ácido, básico ou neutra, no qual o aluno, usando o parâmetro, obteve os seguintes valores. Então, pH 1,9 suco de limão. Que cor? Vermelho. Certo? Classificação, ácido. Água com gás, pH 5,6. Que cor? Rosa. pH, ácido. Água mineral, 7,6. 7,6 entre 7 e 9, roxo. pH, neutro. Desengordurante, 9,8. Que cor? Azul. Classificação, base. Amoníaco, 10,1. 10,1, pessoal. Que coloração vai ter? Opa, azul também, né? Classificação, básico. B. De imediato, ao perceber que a água mineral praticamente não alterou sua cor, o aluno classificou como neutra. Seu julgamento foi correto? Pessoal, nesse momento sim, porque o pH da água é de 7,6, que nesse momento, ele é um pH muito próximo do neutro, certo? Então a gente pode abranger ele que ele é um pH neutro sim. Por fim, o que ocorreria depois de um tempo com uma salada de repolho roxo que foi temperada com vinagre? Com o tempo, vinagre é ácido acético ou ácido etanóico. Ele é um ácido. Se ele é um ácido, ele vai deslocar essa coloração. Então, uma salada de repolho roxo que foi temperada com vinagre, que cor que ela teria? Com o tempo, ela teria uma cor rosa ou vermelha. Beleza, pessoal? Teria essa cor, a água ficaria dessa cor, certo? Com isso, nós encerramos esse primeiro momento de base. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos discutir mais alguns conceitos baseados em exercícios, ok? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês. Valeu!